Estudo do Evangelho de Jesus, nós estamos estudando o livro de Mateus, estamos agora no capítulo 15 de Mateus. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Essa questão dos judeus com a tradição era uma coisa bem complicada e complexa, e Jesus tentou combater assiduamente e arduamente. Logicamente que as leis antigas tinham motivo de orientar os hebreus para que eles tivessem uma série de cautelas para cuidarem bem da saúde. E dentro de todas as cautelas, uma delas era lavar as mãos antes de comer, por motivos óbvios, higiene e tudo mais. Mas os apóstolos naquele momento não lavaram a mão. Vamos ver o que Jesus responde. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ao colocarem a tradição acima da lei divina, trouxeram grandes complicações para eles, trouxeram grandes complicações para entender o Evangelho, entender o amor, entender a solidariedade. Porque quando você se apega a alguma coisa do passado, você não se liberta para conquistar o futuro. E aí você fica preso em todos os processos e comezinhos da vida que a gente tem para encarar, que a gente tem para vivenciar. Portanto, nós temos que começar a entender e medir as consequências dos nossos atos, ver como que nós já estamos nos libertando do passado, dos erros de nossos avós, nossos pais, e edificando no presente as condições para um futuro de paz, de serenidade e de amor. O Evangelho assim espera de nós. Erramos, cometemos erros, cometemos falhas, mas agora temos que conquistar um futuro redentor. Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai e à mãe, que morra de morte. Portanto, nós temos que ter honra pelo pai e pela mãe. Amá-los, respeitá-los e oferecer o melhor possível para eles. Mas nós temos que ter o cuidado de não criarmos certos tormentos e certos transtornos para a nossa existência, para a nossa vida. Portanto, precisamos aprender a colocar em prática determinadas posturas, determinados entendimentos para caminharmos rumo ao Pai. Vamos ver. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidar-te pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha que interessante. Aqui ele está perguntando, que está afirmando, nós temos que honrar o pai e mãe. E senão, seríamos punidos com a pena máxima, se não honrássemos o pai e a mãe. Levaríamos a estar com a consciência pesada por muitos e muitos séculos. E honrar pai e mãe é algo bem mais complexo do que simplesmente dizer que respeita, dizer que ama. Então, os judeus diziam: mas qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Se você está oferecendo uma oferta para Deus e acha que aquilo ali é suficiente para cobrir todos os seus erros, todas as suas obrigações aqui no mundo, esquecendo-se da necessidade de honrar o pai e a mãe, e ainda afirma que se você fizer a honra para o templo, você não precisa de honrar o pai e mãe. Então você está tentando invalidar pela tradição o mandamento de Deus. Isso exige das pessoas um raciocínio mais transcendente. Temos que oferecer ao templo, sim, o templo precisa das nossas doações, mas nós temos que também saber amparar nossos pais, respeitar e amá-los, bem como nossos irmãos, tanto os irmãos consanguíneos quanto os irmãos, filhos de Deus, que estamos aí vendo aos montes jogados na rua. Nós temos que aprender a amá-los, aprender a ajudá-los, aprender a ter solidariedade e compaixão para com esses nossos irmãos. Precisamos, assim, trabalhar intimamente para sermos bons e melhores. Precisamos, assim, trabalhar intimamente para construirmos e edificarmos
a verdadeira paz em nossos corações. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A grande diferença que existe hoje é que o Estado, em muitos países, é separado da religião. O Estado deve ser laico, mas os homens de Estado devem ser religiosos, porque uma pessoa sem religião, às vezes, nem sempre, é uma pessoa perigosa. E pessoas também fanáticas por uma religião, também, às vezes, são pessoas perigosas. Eu digo às vezes porque não podemos fazer uma informação enfática, decisiva, determinada, senão também estamos sendo fundamentalistas, estamos sendo fanáticos. Os dois lados, os dois extremos não são muito bons. O bom é o ponto de equilíbrio, do respeito, do entendimento. E dizer que ama a Deus, falando, mas o coração está longe de amar verdadeiramente a Deus, é uma situação muito delicada. Isaías era um grande conhecedor da alma humana, dos costumes da sua época, porque os costumes da sua época estão enraizados em muitos corações ainda nesta vida. A Terra é um planeta de provas e expiações, entrando numa etapa de regeneração. Nessas expiações, bateu, apanha. Na prova, você bateu, então você passa por uma prova que você pode bater ou pode ajudar. Se você optar por ajudar, você cresce. Então você começa a se regenerar. Você entra por uma outra porta. A porta da regeneração, você tem que quitar a sua dívida, aprender a amar, aprender a ser solidário, aprender a trabalhar para o bem, aprender a edificar o bem e construir, com solidariedade e amor, as bases de um amanhã, as bases da redenção de nossos espíritos. Portanto, precisamos saber discernir, precisamos saber edificar o nosso amanhã com bases na paz, na harmonia e na fraternidade legítima. Por isso, saibamos construir, saibamos edificar as luzes do amanhã na redenção espiritual de cada um de nós. Vejamos. Adorar, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, distorcer o entendimento do Evangelho para beneficiar-se a si mesmo. Jesus veio ao mundo para nos dar a luz do entendimento superior, para nos dar um norte, nos dar um caminho, para com esse caminho buscarmos a nossa iluminação, a nossa redenção. E esse caminho está bem gravado em Mateus 25, quando ele nos orienta que para fazermos parte das ovelhas do Senhor, devemos dar roupa a quem está nu, comida a quem tem fome, visitar os doentes nos hospitais e ver os presos nas penitenciárias. Dentro das nossas possibilidades, escolha uma delas para você fazer bem feito. Escolha uma delas para que você se dedique. À medida que você vai se fortalecendo, você vai adquirindo outros hábitos, adquirindo outras possibilidades de tarefa. É necessário, é importante começarmos a entender a importância de construirmos as forças do bem em nosso coração. E se a gente aprender a fazer verdadeiramente o bem, a gente vai deixar de ensinar doutrinas que são preceitos dos homens, porque estamos agindo em sintonia com Deus, em sintonia com as forças supremas do bem e da caridade e da solidariedade. Portanto, temos que ficar bem vigilantes para não distorcermos o ensinamento. Fora da caridade não há salvação. Kardec simplesmente fez uma síntese do capítulo 25 de Mateus. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei.
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram, vamos ver isso aqui de cima, o 11 primeiro, né? O que entra na nossa boca, o que nos contamina, é o que sai. É o que sai. Porque o que sai é o que está cheio o coração, porque vai dizer mais na frente. A partir do momento que a gente entende isso, nós temos que ter certos cuidados. Porque a higiene é necessária no mundo atual. Ninguém vai pegar água de um mangue para beber, de um rio arruda. Nós temos que ter prudência. Mas, em compensação, nós temos que ter mais prudência ainda com o que sai da nossa boca. Ou seja, é mais perigoso o que sai da nossa boca do que o que entra. Logicamente que ele não estava falando para beber água suja, para comer coisas estragadas. Ele estava falando nos debates que as pessoas criam. E às vezes chegavam a via de fato brigar, assassinar um ou outro porque discordavam da forma de se alimentar. Então, tão importante quanto é se alimentar com higiene, se alimentar bem, é importante também nos alimentarmos espiritualmente bem, nos alimentarmos com a luz do amor e da solidariedade. Trabalhemos esse espírito de compaixão, esse espírito de solidariedade em nosso coração. Então, acercando-se dele, seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Tem um versículo de João que diz assim, duro esse discurso, quem o pode ouvir? É importante saber que eles ficaram escandalizados. Porque o que saía das bocas deles? O que saía de suas bocas? O ato final da vida do Cristo mostra bem quando eles caluniaram-no, injuriaram-no, atiçaram contra ele o povo insano, criando todas aquelas situações de sofrimento que acabou sendo a redenção de Jesus. E nós agora temos que carregar a nossa cruz das nossas falhas, dos nossos erros e assumirmos nossas responsabilidades frente às leis divinas. Mas não achem que aquelas pessoas que estavam lá crucificando Jesus, jogando pedra nele, cuspindo, xingando, condenando, hoje estão nos infernos. Muito pelo contrário. Aqueles tiveram a bênção de conviver com o Mestre. E a lei estava prevista que ele passaria por isso, para transformar corações verdadeiramente para o bem. E eles, mais do que nunca, foram transformados e só reencarnam em missões especialíssimas. E ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E ele está mostrando que o mal não é uma planta divina. As maldades humanas que ainda carregamos em nossas almas e às vezes ficamos séculos e séculos no mundo dos espíritos presos a esse sofrimento, não é a planta divina, não é a semente divina do amor. A semente do mal será arrancada, será jogada fora. A semente do amor vai frutecer, vai iluminar, vai nos fazer crescer para Deus, vai nos fazer tornarmos-nos bons e melhores. Saibamos, assim, construir as nossas forças íntimas, construir os nossos ideais interiores para que o amor resplandeça em todas as nossas ações e que sejamos dignos de sermos, pelo menos, seguidores do Cristo. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, antes cairão numa cova. E falar para um judeu que ele era cego, ele que se achava o senhor de todos os entendimentos superiores, era uma facada muito grande. E Jesus falava, e eles ficavam se mordendo de raiva. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. Se hoje ainda é assim, imagine naquela época de 2000 anos atrás. E a gente avalia o comportamento das pessoas, como fala aqui, fariseus, publicanos, sacerdotes, saduceus, de 2000 anos atrás. A gente não está falando de quem está hoje, não. Quem está hoje tem as suas consciências voltadas para o que precisa de fazer e prestarão contas, como todos nós, à justiça divina, à misericórdia divina, às leis de amor e solidariedade. Então,
Se nós estivermos muito apegados às coisas materiais, aos preconceitos e às tradições, tradicionalmente minha família não acredita em reencarnação, não quero acreditar em reencarnação porque é uma tradição. Está preso ao passado, não quer se esclarecer no presente, como você vai conquistar um futuro de luz e bênçãos? Mas eu ainda não dou conta de entender isso. Mas pare para pensar. Antes de condenar, fala assim, ainda não entendo isso. Da mesma forma que não adianta a pessoa falar assim, eu não aceito física quântica. Se os principais físicos do mundo mostram as suas fórmulas, comprovam as suas teorias, não adianta falar que não acredita. Elas existem. Mas tem tanta gente que acredita em coisas absurdas, até mesmo para simplesmente entrar num debate caloroso, porque faz parte da sua necessidade. Mas isso tem consequências. E o bom cristão, aquele que quer crescer espiritualmente, ele não entra em contenda, conforme orientou Jesus aos discípulos para irem pregar, mas não entrar em contenda. Converse e esclareça quem quer ser esclarecido, e deixe que as coisas aconteçam naturalmente, para que a gente possa crescer como espírito imortal, e aqueles que realmente quiserem crescer, venham nos ouvir, venham caminhar conosco. Mas plante a semente. A pessoa não quer ouvir, não quer dar atenção, você plantou a semente. Um dia brota. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Cegos conduzem cegos e ambos caem no buraco, na cova. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Hoje fica fácil a gente entender isso aqui. Mas eu pedi para um adolescente ler um trecho do Novo Testamento. Ele falou assim, mas eu não estou entendendo nada. Essas palavras são tão estranhas. Foi olhando o dicionário. Tá. Aí foi olhando o dicionário e viu que aquela palavra não encaixava aquelas traduções, aquele significado, aqueles sinônimos, no trecho que ele estava lendo. Aí eu disse assim, não, mas olha por este ângulo. Aí se encaixa. Então ele tinha que pegar os 3 sinônimos e fazer uma síntese desse sinônimo para ele entender a palavra. Nós já passamos por tantas épocas, por tantas situações, já estudamos e lemos muito, então a gente consegue fazer essa síntese. O adolescente, mesmo sendo mais inteligente do que nós, mais capacidade de memorização, ainda não teve aquela malícia, não teve esclarecimento de outros. Por isso a importância de esclarecermos. E enquanto perguntaram para Jesus, ele fala, mas assim, ainda mesmo assim não entende? Você ainda não conhece? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da nossa boca vai nos contaminar, vai nos intoxicar. Cuidado com o que fales, cuidado com as fake news, porque as fake news vão te contaminar a alma. Não tem mais o que mate o corpo, mas o que mata a alma. Preste atenção. Portanto, vamos certificar se o que nós estamos passando para frente, se o que nós estamos comentando, é realmente condizente com as leis divinas, condizente com a verdade. Divulgar uma notícia verdadeira, tudo bem, você está esclarecendo as pessoas, mas divulgar uma notícia falsa, com o intuito de divulgar uma notícia falsa, traz complicações. Todos nós estamos na Terra para passar por aprendizados, por entendimentos, e precisamos então compreender cada momento da nossa vida, cada oportunidade que nós temos. Então, nós comemos alguma coisa que não é muito boa, vai ser descarregada, vai ser jogada fora. Mas o que nós falamos está no nosso coração, pertence a nós. Então mostra que a nossa alma está contaminada por aquilo que falamos. Se a gente quer contender porque o outro pensa diferente de nós, se eu quero impor ao outro, como assim, não coma desse jeito, coma deste, eu estou contaminado por um verme chamado prepotência. Mas não quer dizer que nós não podemos esclarecer, trocar ideias, conversar. Na primeira vez que eu ouvi falar que não deveria comer carne, achei um absurdo. Como deixaria alguém de comer carne? Mas aquilo me incomodou tanto que foi passando o tempo, eu encontrei uma pessoa que não comia carne e a aparência dela era de 15 anos mais nova. Larguei de comer carne. Fui treinando o meu corpo gradativamente, cada vez comendo menos, até parar de comer.
Assim, nós temos que nos adaptar ao Evangelho, treinando, vigiar nossa boca, vigiar nossas palavras, nossas ações, para edificarmos as forças do bem, do amor e da solidariedade. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Adultério é quebra de contrato. Maus pensamentos, maus sentimentos, más emoções, planejamento de assassínios, quebras de contrato, deixando o outro no prejuízo sentimental ou financeiro, prostituição, tão dolorosa prostituição, furtos de ideias, de bens, falsos testemunhos e blasfêmias. Cuidado com as fake news. Mateus capítulo 15, versículo 19. Certo? A gente tem que ter muita cautela com aquilo que nós pensamos, falamos, fazemos, para procurarmos entender a mensagem divina com amor e paz. E refletirmos os nossos atos de cada dia. Vale a pena eu passar isso? E quantas vezes gostamos de passar? Quantas vezes, mas está lá na internet, está no jornal tal, sem refletir, é verdade? É lógico. Isso nós estamos falando do momento. E aquelas fofoquinhas que as pessoas fazem, que às vezes prejudicam a vida dos outros. Todos nós já fizemos. Mas não temos que nos policiar para deixarmos de fazer. Se falar mal de alguém, aponte-lhe imediatamente uma qualidade. Todos vamos ter uma qualidade. Cuidado com falar mal. Cuidado com as blasfêmias, porque isso contamina nossas almas. Isso eu estou repetindo que está no Evangelho e dito por ninguém menos que Jesus. Como é duro esse discurso, quem o pode ouvir? Quem está com o coração preparado para despertar para a transcendência da vida, para compreenderem as transcendências da vida e procurarem fazer o melhor. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comecem a lavar as mãos, isso não contamina o homem. Se você estiver com o coração puro, a tua mão vai estar irradiando pureza, irradiando luz. E se está irradiando luz, está purificada pela luz. A imposição de mãos cura mais ferida do que as mais poderosas pomadas. A imposição de mãos seguida de oração cura mais feridas do que as mais poderosas pomadas. E se for de um médium, multiplica-se por 100 a ação da imposição de mãos e da prece. Essas palavras não são minhas. Está no livro Medicina Vibracional de Joseph Gerber. Então, ele fez a pesquisa por anos observando essas situações. Não vamos nos deixar nos contaminar. Vamos fazer um serviço de purificação. Vamos fazer uma dieta detox da alma. Uma dieta detox moral. Porque a dieta detox do corpo físico todo mundo quer fazer. É importante, é útil, é necessário sim. Mas o detox moral é emergencial, é prioridade 00. Prioridade 00 é aquilo que tem que ser para ontem, não dá para deixar para amanhã. Isso é o que nós temos que fazer. É aquela prioridade de um momento de guerra, tem que fazer logo, agora, tem que estar pronto. Vamos lutar. São essas coisas que contaminam o homem. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente propaga, aquilo que a gente distribui, às vezes com total falta de respeito. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Vai em direção ao Líbano. Ou seja, vai para um local fora do recinto de Israel, fora dos recintos dos hebreus. Imagine Jesus sabendo que os escribas e os fariseus que estavam diante deles eram perfeitos conhecedores da lei e queriam questionar e julgar seus discípulos por um simples ato de não lavar as mãos, enquanto eles deixavam à revelia os próprios pais.
E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela era cananeia, não era hebreia. E que reconhece Jesus como aquele filho dos céus, que viria para dar o norte para a humanidade, que poderia aliviar as dores. Veja o contraste. O escriba e o fariseu, conhecedores da lei, e hebreus, questionavam Jesus, negligenciando as leis divinas e valorizando apenas a transitória lei dos homens, a lei das aparências. Mas essa mulher, não sendo conhecedora da lei, via em Jesus o emissário celeste e pede-lhe ajuda. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo. Ele não responde, continua andando. Veja bem, perante os escribas e os fariseus, Jesus respondeu, deu as explicações. Essa mulher, estranhamente, ele segue andando. Uma mulher que não faz parte daquelas pessoas preparadas para receber o evangelho. Ele deixa de lado e vai andando. Mas os discípulos interferem por ela está gritando atrás de nós. Despede a que vem gritando atrás de nós. Mande ela embora, está incomodando esses gritos. Não é assim que, na maioria de nós, vamos pensar nesse momento? Ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí ele disse para a mulher que ele veio para atender e socorrer apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquelas ovelhas que ainda não estavam aptas a praticar o evangelho, a entender o evangelho, e essas que ele teria que dar um norte para elas. Então chegou ela e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, lhe disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aí a mulher chega, de novo, adora a Jesus, diz das palavras que eles não disseram ali como que ela adorou, provavelmente ajoelhou-se aos seus pés, fez reverência e disse muitas outras coisas lisonjeiras, como é típico das pessoas orientais. Aí Jesus diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha as consequências, Jesus a chama de cachorro, mas carinhosamente, né, aos cachorrinhos. E olha o que ela responde. Se Jesus dissesse isso para você, que não é bom dar o pão que estava ali para os filhos e dar para os cachorrinhos, o que você diria naquele momento? O que você sentiria? Mas ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a humildade, a fé e o entendimento da parábola. Porque quando Jesus diz para ela que não era digno dar aos filhos o pão dos filhos para os cachorrinhos, ele estava querendo mostrar para ela se ela era realmente humilde. Falou na linguagem diplomática, né? Que a linguagem diplomática você fala uma coisa para as pessoas decifrarem. Não é uma coisa clara, é uma coisa assim meio omissa de dois entendimentos. Aí ela diz que os cachorros comem a migalha que cai da mesa. Ela falou, já que eu sou um cachorro, deixa eu comer pelo menos a migalha que puder cair aqui no chão, cair na minha alma. Eu quero uma centelha desse amor. Então respondeu Jesus e disse, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha ficou sã. Por que Jesus faz esse teste? Porque ele queria saber se ela realmente estava preparada para receber uma bênção. Porque não é simplesmente oferecer uma bênção, é preparar aquele coração. Saber se ela tinha humildade, se ela já tinha conquistado a humildade, se ela já tinha conquistado a ciência de entender o que estava por trás daquele olhar. Eu imagino o olhar de Jesus falando para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos.
Certamente seus olhos emanavam um amor transcendente. E ela, entrando em sintonia com as forças do bem, abre seu coração em extrema humildade. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Deixe, Senhor, uma centelha desse amor para nós. Humildade. Então, respondendo Jesus, disse: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Entendermos essa grandeza de humildade, que ensinamento. Repetimos várias vezes, porque eu acho lindo essa passagem. Uma das passagens mais lindas, porque certamente nesse momento Jesus olhava para ela com a grande ternura, com grande amor, para transformar eternamente aquele coração. Imagine quais reencarnações aquela mulher teve. Simplesmente aquelas para arrebatar almas para o caminho da luz. Porque ela soube sorver a luz no momento difícil, no momento de aflição. Ela soube ler a mensagem divina nas entrelinhas das mensagens celestes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. É importante que Jesus vai até o mar, sobe a brisa do mar, sobe ao monte, assenta-se. Quando você sobe ao monte e assenta-se, você está buscando a luz da sua iluminação, a luz do seu entendimento, com o Pai, consigo mesmo. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos seus pés de Jesus, e ele os sarou. Ele busca o repouso, entra em oração e meditação, e uma multidão vai até ele com tantos estropiados. Eu fico imaginando quantas pessoas aleijadas e deficientes existiam naquela época. Isso, ali já estavam amparando e cuidando deles, que de algumas regiões e algumas culturas antigas simplesmente jogava fora. Então os judeus, pelo menos, criavam seus filhos mesmo doentes, mesmo estropiados. E chega aquela multidão, não fala se ele conversa com eles, o que ele diz, se simplesmente o teu olhar e o teu silêncio, com eles ali em torno dele, todos ficam curados. Ele impôs a mão, ele simplesmente olhou, ele falou alguma coisa? Não está escrito. Chegaram aos pés de Jesus e ficaram curados. E nós precisamos aprender a chegar aos pés de Jesus para ficarmos curados dos nossos vícios, das nossas mazelas, das nossas imperfeições. Precisamos então aprender a olhar para o Mestre, olhar para a luz redentora do amor e procurarmos construir intimamente as forças do bem. Porque tantas almas necessitadas de luz, tantas almas necessitadas do lenitivo do amor, do lenitivo da paz. Não tem espaço mais para ficarmos distantes de Jesus. Nossos corações têm que estar abertos a chegarmos próximos, a chegarmos a seus pés, a dobrarmos-nos assim como aquela senhora cananeia e dizer: Senhor, que as migalhas que caem da mesa dos filhos do Senhor possam alimentar minha alma, para que eu possa ter força e coragem de vencer a mim mesmo, superando as adversidades e encontrando as bênçãos do amor divino, que nos ilumina e que nos leva à redenção. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Mas o Deus de Israel ou Jesus? Eles não conseguiam separar muito. Observem como as pessoas, mesmo vendo toda aquela cena, vendo todas aquelas transformações, glorificava o Deus de Israel. E não entendiam que diante deles estava o emissário celeste, capaz de curar todas e qualquer enfermidade da nossa alma. E se eles modificassem também os seus entendimentos, obteriam uma redenção magnífica e impulsionariam o progresso da terra
de uma forma muito mais dinâmica, muito mais acelerada para o aperfeiçoamento humano. Mas comer apenas o pão e não beber o vinho que nos embriaga e que nos traz à tona os nossos conflitos íntimos para podermos expressá-los e pedir perdão a Deus. O vinho divino é o vinho que embriaga a alma para trazer os conflitos íntimos e serem retrabalhados à luz do Evangelho e do auto-perdão para crescermos para Deus, para a solidariedade e para o amor. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. Estava há 3 dias sem comer e sem beber em torno de Jesus, porque já estavam com ele há 3 dias, estavam com fome, estavam famintos, estavam em jejum. Porque Jesus é o pão da vida. Porque Jesus é o pão que alimenta nossas almas para a caminhada da redenção. Se soubermos sorver esses ensinamentos sagrados, se soubermos colocar o Evangelho em nossos corações e praticá-los ao longo do nosso dia a dia, estaremos alcançando a paz e a redenção imortal. Se soubermos colocar o Evangelho em nosso coração, se soubermos colocar o Evangelho em nosso dia a dia e fazermos desse Evangelho o nosso caminhar, o nosso impulsionar para as bênçãos de luz, encontraremos a paz e a serenidade em nossas almas. E todos esses espíritos, por mais dementados que sejam, que chegam até nós, despertarão para Deus, porque o influxo da nossa radiação de amor os envolverá, os despertará para a paz, para a compaixão e para a solidariedade. Porque assim encontrarão as luzes da bênção, das bênçãos, que os encaminharão para Deus. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Eles estavam distantes. O local não tinha o que comer, não tinha o que beber. Era um deserto. E aí a gente pode entender também de novo. Nossos corações, quando estão no deserto, no vazio existencial, quantos pães são necessários para alimentar a multidão de conflitos que nós carregamos com ele? Quantos pães fazem necessários para alimentar os conflitos de nossa alma? Mas, ao toque do amor divino, ao toque do entendimento de Jesus, nós podemos controlar melhor a nossa mente, educar melhor os nossos conflitos, porque eles existem e continuarão existindo, mas precisam ser educados, e evangelizar nossos sentimentos e nossas emoções. Conforme nos ensina a nossa irmã Ana Barilova. Porque somente evangelizando nossos sentimentos e nossas emoções, nós iremos nos transmutar para saciarmos a fome e a sede do nosso deserto existencial. E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Aqui já tinha 7 pães e alguns peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Assente seus conflitos, acalme-os. E tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Pegue o pão divino do amor e os peixes sagrados da solidariedade e da compaixão. Dê graças ao Pai por tê-los. Partiu e dei à multidão. Peças aos seus discípulos do entendimento e da solidariedade.
para alimentar essa sua multidão de conflitos com o pão divino, para que eles se serenem, para que eles busquem as luzes sagradas da compreensão superior, para que eles busquem as luzes sagradas do amor imortal e se contaminem, se contagiem, se iluminem nessas bênçãos sagradas do Evangelho de Jesus. Porque o seu poder é tão grande que de 7 pães e alguns peixinhos ele alimenta milhares de pessoas. E seu Evangelho, sendo entendido como uma gota de luz, transmuta-nos a alma para a redenção superior. Por isso, é importante entendermos e estudarmos Jesus, o Cristo de Deus. Porque só Ele sacia nossa fome de justiça. Só Ele sacia nossa fome para buscarmos a redenção eterna de amor e de paz. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Sobrou. Sobejou. Muitas pessoas, diante do pão divino, ao invés de sorvê-lo o suficiente e saber guardar o restante para oferecer àqueles que não o têm, esbanja. E é necessário que pessoas providentes vão catar esse sobejo de luz para oferecer a quem tem mais fome e ainda não está presente naquele banquete. Saibamos ser sóbrios, disciplinados e sabermos, acima de tudo, usar o entendimento do amor. Sabermos, acima de tudo, usar o entendimento da luz divina. Porque somente assim, sorvendo esse ensinamento de amor e de paz, construiremos a redenção espiritual de todos nós e alavancaremos junto à humanidade. Porque sempre que um homem se converte ao amor, outros 99 buscarão a centelha de luz. Porque o pai é como aquele pastor, tendo 100 ovelhas, se uma se perde, ele deixa as 99 em condição segura, é claro, e vai buscar essa uma, que está perdida, que está presa nos labirintos dos conflitos existenciais. Estende-lhe a mão, esclarece-lhe a alma, dá-lhe o pão divino, para que ressuscite para as luzes sagradas do amor, da compaixão e da solidariedade. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Milhares. E até hoje, milhares exclamam a fome do Evangelho. Milhares clamam a fome de luz. E é por isso que a redenção do amor divino vai vir para toda a humanidade. Porque o amor é divino. E por ser divino, vence as trevas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância e da prepotência. E essa luz do Evangelho espraiará por todos os corações da terra. Porque é da vontade divina que a espada flamejante do amor ilumine os caminhos humanos. Não para cortar e para matar, mas para iluminar caminhos e dar vida em abundância. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Sempre que você saciar a sede e a fome da sua multidão de conflitos, com as luzes do Evangelho, busque entrar num barco. O barco da sua introspecção. Viajar pelos lagos tranquilos da reflexão com Jesus, do entendimento do Evangelho, e ir para o outro lado, onde você também encontrará aqueles irmãos nossos cheios dos conflitos que necessitarão da nossa luz e do nosso entendimento maior. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine
nos dê paz e serenidade para encontrarmos a paz e o amor que nos levam ao crescimento e à iluminação interior.